E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para um pouquinho de Aristóteles nessa continuação do nosso curso de História da Música? Eu vou introduzir rapidamente o vídeo dizendo que Aristóteles foi uma das mentes mais geniais e completas que a humanidade já conheceu. O cara escreveu obras sobre quase tudo que você puder imaginar: política, economia, lógica, medicina, ética, física, biologia e, é claro, sobre arte, que é o que nos interessa aqui, não? Poesia e música em especial. Claro que você já sabe, né? Para Aristóteles, todas essas áreas do conhecimento, na verdade, tinham um único nome. Isso mesmo. Bom, Aristóteles foi aluno de Platão, que apareceu aqui no nosso último vídeo. Que moral, né, meu? Aluno de Platão. Além disso, quem foi seu aluno? Por sua vez, não? Um dos mais importantes alunos de Aristóteles foi Alexandre o Grande. Imaginem vocês, um líder militar e político que com 30 anos de idade tinha conquistado metade do mundo do que se conhecia, né? Saindo lá da Macedônia, fica pertinho da Grécia, um país independente que ainda existe hoje, mas saiu da Macedônia e chegou até a Índia, passando pelo Oriente Médio, pelo Egito. Vocês já ouviram falar de Alexandria, não? Bom, essa cidade ganhou seu nome graças a esse aluno de Aristóteles, Alexandre o Grande. Naquela época, um líder dessa magnitude tinha que fazer a sua educação formal com um filósofo, e um dos maiores que a humanidade já conheceu. Imaginem vocês, não? Quem vai contar essa história pra gente é Matias Santos, nosso violinista super talentoso, que atua na orquestra de cordas da UFLA. Vai lá, Matias. E aí, pessoal? Bom, Aristóteles foi um filósofo que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Aristóteles inventou o que ficou conhecido como a escola peripatética. Os perípatos são caminhos que ficam no Liceu, que é a escola onde Aristóteles ensinava. E esse Liceu, ele ficava pertinho de Atenas, num subúrbio. Os peripatéticos eram os discípulos de Aristóteles que caminhavam por esses caminhos, pelos perípatos. E era caminhando que Aristóteles e seus peripatéticos conversavam sobre os mais diversos assuntos, indagações sobre tudo que a gente possa imaginar. E é engraçado que não era numa sala, num lugarzinho ali fechado que eles estudavam, era caminhando mesmo. E nessas caminhadas surgiram essas indagações e a partir daí surgiram os livros que a gente conhece, que a gente tem acesso hoje e que são a consolidação do conhecimento que foi produzido ali. A música aparece na obra de Aristóteles no seu livro Política e no 19º volume da série Problemata. Essa série Problemata ela é uma coletânea de questionamentos e abordagens filosóficas sobre os mais variados assuntos. Questionamentos feitos e coletados por décadas pelos peripatéticos. São mais de 30 volumes com umas 900 perguntas diferentes. Nessa série Problemata, no volume que fala sobre música, a abordagem é bastante específica. Fala sobre as escalas, os modos, os instrumentos, essas coisas. Já no livro Política, é falado bastante sobre a função social da música, a função dela na educação de jovens e cidadãos livres. Aos estudantes, Aristóteles recomenda que aprendam a música cedo, pois isso enriqueceria o ethos, ou o caráter, a honestidade dos jovens, e uma vez que esses atingem a idade adulta, eles podem parar de estudar se eles quiserem, e eles vão estar aptos a julgar as apresentações musicais e apreciar elas da maneira correta. Aristóteles condena, por outro lado, que os jovens tenham contato com a música de flauta, aulos ou instrumentos de sopro, em geral, porque eles eram considerados profanos e só serviam para as bebedeiras e
festa dos adultos. Tem um mito, inclusive mencionado por Aristóteles, que é sobre Atena, que seria a deusa criadora da flauta. Esse mito conta que Atena, ao criar a flauta, experimentar ali na frente do espelho, ela se assustou tanto que ela lançou o instrumento fora e ela achava que enfeiava muito a figura dela, estragava a feição da cara dela e o mais importante de tudo, impedia a palavra. Isso é muito sério, porque a palavra é um instrumento da inteligência e do raciocínio. E a questão interessante é que soprando um instrumento não se pode recitar. A questão poética mesmo ficaria perdida. Ele também argumenta neste livro, em concordância com Platão, que diferentes modos podem causar diferentes emoções, como alguns modos podem enriquecer o nosso caráter, outros modos podem causar entusiasmo, excitação ou inspiração. Isso é bastante interessante porque é relacionado à harmonia, como se a gente estivesse dizendo que um Ré menor nos faria sentir de uma forma e um Mi menor faria sentir de outra forma completamente diferente. Aristóteles, nesse livro, também argumenta o que parece ser a principal de suas ideias a respeito da música. Ele diz que nenhum outro sentido, além da audição, seja o olfato, o paladar, o tato, nenhum desses sentidos pode transmitir os sentimentos. O que mais chega perto de transmitir os sentimentos, as emoções da alma, seriam pinturas ou esculturas. Mas o que essas podem fazer é transmitir sinais de emoção, de amor, dor, paixão, enquanto a música ela transmitiria a própria dor, sofrimento, paixão, o sentimento que fosse. Segundo ele, essas emoções tendem a ser as mesmas em todos, mas isso pode variar dependendo da disposição de cada um a se deixar influenciar por essas emoções. Finalmente, nas suas indagações na série Problemata, no 19º volume, ele escreve 50 questões, 50 questionamentos relacionados à música. Dentre esses 50, eu vou separar alguns dos que mais me chamaram a atenção. Problemata número 1. Por que todos, tanto quem está de luto quanto quem festeja, gostam de ouvir a flauta? Seria porque ela diminui o sofrimento dos que sofrem e aumenta a alegria de quem está feliz? Interessante essa pergunta, porque agora mesmo, há um tempo atrás, eu estava dizendo que a flauta era um instrumento proibido para jovens, porque era tido como um instrumento profano. Mas ao mesmo tempo, eles reconhecem que a flauta é um instrumento que não pode faltar, é um instrumento bastante popular e isso desde sempre, eu acho, não só nessa época, mas a flauta sempre foi um instrumento bastante popular, então está aí a ambiguidade. Problemata número 5. Por que os homens preferem ouvir músicas que conhecem a músicas que não conhecem? Seria porque quando reconhecem é mais fácil de saber se o cantor está atingindo seus objetivos e isso é satisfatório? Ou é menos prazeroso aprender coisas novas? E a razão para tal seria que, enquanto uma coisa é aprendizado, a outra é apenas reconhecimento de algo conhecido. De longe, o que é familiar é sempre mais agradável do que o que não é familiar. Esse questionamento dá para a gente trazer para o nosso cotidiano, porque é muito válido ainda nos dias de hoje. Primeiro, é bastante difícil tocar a peça que a gente não conhece, porque quando é uma peça conhecida, a gente tem o nosso solista favorito, regente, orquestra, e a gente acha aquela performance máxima, a gente quer fazer ele o mais parecido possível. Então, a gente pode até pegar duas performances que a gente gosta, tentar misturar as coisas, mas se a gente não tem nada na internet, não tem nada, não conhece, nunca ouviu a música, aí a gente tem que pesquisar, procurar saber do estilo e várias outras coisas, analisar a partitura mesmo, as indicações e formular nossa própria interpretação. Agora, é bastante difícil também programar essas peças
que não são tão conhecidas, porque o público não é o mesmo, não é a mesma quantidade que vai assistir a uma peça que é conhecida, né? A gente tem uma música clássica aí, tem as mais conhecidas de todas, tem as quatro estações de Vivaldi, quinta de Beethoven, e geralmente as pessoas querem ouvir isso, né? Que elas já conhecem. Nesse momento, gostaria de deixar aí o questionamento para cada um fazer a si mesmo. Por que será que a gente prefere ouvir as coisas que a gente conhece? Será que vale a pena mesmo? Problemata número 49. Por que, dos sons que formam uma consonância, o mais grave é mais adequado à melodia? Seria porque a melodia está em sua forma naturalmente tranquila e macia e, quando misturada ao ritmo, se torna dura e agitada? Então, uma vez que a nota grave é macia e tranquila e a aguda é dura e agitada, a mais grave deveria ser a melodiosa, já que foi mostrado que a mesma é mais adequada para tal. Bom, esse questionamento é o que eu acho mais interessante, porque ele mostra que a melodia naquele tempo ia na voz grave, né? E isso é completamente o contrário do que acontece hoje em dia. A gente tem os violinos ali, geralmente nas posições mais altas, fazendo a melodia. O acompanhamento está no segundo violino, que fica no registro mais grave, violas, cellos, contrabaixo. Ou seja, a melodia fica na voz mais aguda hoje. E nem sempre foi assim. Aristóteles tenta propor alguns argumentos a favor disso, mas a gente entende que nem sempre as coisas são guiadas necessariamente pela razão. Às vezes é apenas uma questão de gosto, ou, como já foi tratado no questionamento número 5 dele, familiaridade. A gente tende a gostar mais das coisas que a gente já é familiarizado. Convido vocês aí a refletirem mais sobre isso. Se quiserem saber mais também sobre essa série Problemata de Aristóteles, vale muito a pena. Eu altamente recomendo. Bom, gente, na semana que vem a gente encerra essa parte de obras e autores que escreveram sobre música na Grécia. A última parte será contada pela fantástica Mariana Ciríaco, que vai apresentar para a gente Aristide Quintiliano e sua obra. Um grande abraço, até semana que vem.